Vamos começar mais uma vez aqui, né, meus irmãos? Estamos aqui no canal, o Mensageiro do Fogo, para mais uma mensagem gloriosa, né? Uma mensagem reveladora, uma mensagem que nos últimos dias veio para transformar os nossos pensamentos, né? Purificar as nossas mentes para que nós possamos ver a vinda de Al e de Alcha, o teu filho. Meu nome é Werley e nós vamos continuar a mensagem anterior do vídeo, né, que já está publicado, que é o título Um Mergulho no Lago de Fogo e Enxofre. Nós vamos fazer a segunda parte desse ensinamento. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada aqui, a palavra de Altos Exército. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 14. Eu vou abrir aqui, né? O computador aqui está posicionado para nós começar a leitura da palavra. Apocalipse 14, verso 10. Também este beberá do vinho da ira de Al, que se deitou, não misturado, né, sem mistura, no cálice da sua ira. Nós falamos aqui que cálice, taça, tudo, vamos dizer assim, a mesma coisa. É um copo, né, para vocês entenderem melhor, aqueles que estão assistindo. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, né, que é mensageiros, e diante do Cordeiro. Nós vemos aqui, né, diante dos santos anjos, né, porque no hebraico original não existe o J, então aí é mensageiros, tá? A gente fala aqui, no caso, anjos por causa da tradução aqui, né? Nós já tivemos vídeos aí já falando sobre a tradução das escrituras sagradas, né? Aqueles que traduziram, né, para nós, né? E quem vai ser julgado e levado à culpa sobre isso, né? Que quem acrescenta dentro das escrituras sagradas, acrescenta a palavra de Deus ou diminui, né, vai receber as pragas ali, a condenação sobre isso. Então eu me posiciono aqui como mensageiros, né, diante dos santos mensageiros e diante do Cordeiro. Eu falei anjos para aqueles que estão assistindo, né, que lê as escrituras sagradas, né, e não tem essa revelação. Então aí nós vamos voltar naquela passagem lá onde o mensageiro do fogo falou, né, pregou sobre esse capítulo e versículo de Apocalipse 10. Né, quando ele teve a visão. Então nós vamos repetir aqui novamente para nós, né, colocar por base tudo isso que o mensageiro do fogo, né, pregou, diz sobre esse capítulo e versículo. Está escrito assim: o mensageiro do fogo diz: foi colocado um lago de fogo e enxofre diante de cada pecador que não se arrependeu,
né? Preste atenção aqui, que a palavra está bem clara e bem verdadeira, que não se arrependeu, tá? E na visão, todos davam um mergulho, tipo fazendo um ensaio. E depois vi que era permanente, e uma voz me falou: esses são os que têm prazer no pecado e que têm a prática do sexo para o desejo e prazer de Satanás, né? Assim o mensageiro do fogo aqui está falando. São aqueles que gostam das casas de prostituição, e junto com eles estão as lésbicas, os homossexuais, né, os homossexual, né, e vi que cada um dava seu mergulho no lago de fogo e não voltava à vida. Por que não voltava à vida aqui? O mensageiro do fogo, ele fala porque quando esses aí que não arrependeu, né, fazia esse ensaio aí, né, sendo lançado no lago de fogo e enxofre, porque nós vamos ver que no versículo aí de capítulo 14 e verso 10, nós vê que o Cordeiro está diante, né, de tudo isso aí assistindo, né? Se é o Cordeiro, então tem perdão, né, dos pecados e tem a salvação, né, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Então, esses aí que não se arrependeu, então não voltavam à vida. Porque nós, todos os seres humanos, está diante disso, né? Nós todos pecamos, né? Nascemos através do pecado, né? Crescemos pecando, né? Então, estamos destinados a isso aí, ó. Todos neste ensaio aí, dando seu mergulho no lago de fogo e enxofre. Mas como o Cordeiro está diante, então aqueles que se atentaram, né, para a salvação, né, a salvação veio para todos, mas nem todos aceitou a salvação. Então aqueles que aceitaram, porque o Cordeiro está diante ali assistindo, conseguiu, no caso, a salvação. Né, vamos dizer assim, aceitou o Cordeiro. E os mensageiros e os santos anjos aí, os mensageiros, eles são aqueles que, como hoje o mensageiro do fogo está a pregar, está em evidência, é a mensagem. É a mensagem que te livra do lago de fogo, enxofre, nesses últimos dias. Então o Cordeiro e o mensageiro do fogo nesses últimos dias estão posicionados. Então, todos aqueles que se livraram do lago de fogo e enxofre são aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e aceitou o Cordeiro. E estes arrependeram dos seus pecados. Estes são aqueles que são transformados nos dias de hoje. Suas mentes são transformadas, nasceram de novo, são virgens. E já não têm o domínio já de Satanás para as práticas de imundícia do sexo ilícito. Não tem prazer nisso mais. Então vamos continuar aqui. Nós fizemos um entre parênteses aí para a gente, né, dar aquela força, né, aquela revelação aqui na mensagem vinda do trono de Alto dos Exércitos.
E aí está escrito aqui assim, então, vamos continuar aqui. Nós paramos aqui e vi que cada um dava o seu mergulho no lago de fogo e não voltavam à vida, né, os que não se arrependeram. E olhei, e eis que estava o trono de Yalcha e seus mensageiros, né, os anjos, com ele diante do lago de fogo. Capítulo 14, verso 10 diz, ele está diante, ele está assistindo, né? E assistindo desde a fundação do mundo. E foi aniquilado todo o mal. Porque no lago de fogo e enxofre é onde vai ser aniquilado todo o mal. Vai ser extinto. Acabou. As escrituras sagradas, ela diz lá em Gênesis, quando foi julgado Adão e Eva e a serpente, e ao dos exércitos diz, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então o mal vai ser aniquilado, vai ficar só o bem no reino, na cidade santa, na gloriosa e celestial cidade das moradas de altos exércitos. Só o bem vai reinar, só o amor vai reinar com aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E estes são os que não foi achados no livros da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Esses que estavam sendo lançados no lago de fogo e enxofre são esses que não foram achados no livro da vida do Cordeiro. Esses são aqueles que vão blasfemar quando o fogo, o juízo do fogo, da mensagem do mensageiro do fogo, começa a abrasá-los. Eles vão blasfemar do nome de Yahvé dos exércitos. E o fogo vai preceder das águas, das chuvas. Assim diz Yahvé dos exércitos para esta mensagem desses últimos dias. Tempestade, chuvas vão preceder do fogo, para que aqueles não acreditem na mensagem do fogo, não acreditem no mensageiro do fogo, assim como foi nos tempos de Noé, que não chovia. Esta é a verdade, irmãos. Este é o poder e a total mensagem gloriosa vinda dos céus para esses últimos dias, que condena o sexo ilícito, que condena as casas de prostituição, que condena as lésbicas, os homossexuais, aqueles que não querem vir e não quer ter o seu cordeiro para se arrepender. O amor de Yahvé foi derramado através do teu filho, que nasceu sem a vontade e prazeres do sexo. E Yahvé amou o mundo de tal maneira, mas muitos não querem. Aceita esse amor revelador desses últimos dias. Quer ficar nas suas práticas imundas, ilícitas, do sexo, do prazer da serpente, que causou o primeiro juízo e primeira condenação ali no Jardim do Éden.
não quer aceitar o cordeiro, então o cordeiro vai ficar irado. E muitos vão dizer que lança sobre nós os montes, está escrito em Apocalipse. Os estudantes das escrituras sabem que o mensageiro do fogo está a falar e não aceita a mensagem. Derrama sobre nós os montes, a ira do cordeiro vai vir. Aí ele já vai estar irado porque vocês não aceitam o sangue, a salvação, não tem memória disso, desse sacrifício ali na cruz. Ah, mas o cordeiro é manso. É manso? Quando ele entrou lá no templo lá, que estava vendendo, os cambistas, saiu derrubando tudo. Minha casa, do meu pai, é casa de oração. Vós tem feito covios de ladrões. Ele saiu detonando tudo. Cordeiro manso? Não, ali tá virado. Por causa das coisas erradas. E ao dos exércitos é amor? É, mas ele é juiz, ele traz o fogo consumidor. Todos aqueles que ele amam são salvos. Estes são amados dele, que aceita a tua mensagem, que agrada a tua vontade. E esta mensagem veio para posicionar todas as famílias. Posicionar o marido, posicionar a esposa, a mulher, para sair das práticas do sexo ilícito, para sair das casas de prostituição e aceitar este amor verdadeiro que é nascido sem a vontade e os prazeres do sexo, que é Yal dos exércitos, em teu filho Yalcha, que nasceu de uma virgem, sem essa concepção carnal, para mostrar para todos que ali ele esmagou a cabeça da serpente, no nascimento do teu filho, e na cruz veio a salvação e a sua ressurreição depois, destruindo o poder da morte, que o diabo tinha domínio sobre a morte. Vamos ler aqui mais uma passagem aqui do mensageiro do fogo. Vamos ler aqui. O mensageiro do fogo diz: como foi nos tempos de Noé. A mensagem do fogo é fogo e muitos vai escandalizar. E muitos vão nos dizer assim: como pode ser fogo se as chuvas estão igual ao dilúvio? A palavra diz: muitos vão blasfemar da mensagem do mensageiro do fogo. Vindo então o juiz com fogo consumidor. Apocalipse 16:9. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Para ganhar mais força e mais poder ainda, porque é o Todo-Poderoso. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor. E blasfemaram o nome de Yal, que tem poder sobre estas pragas.
e não se arrependeram para lhe darem glória, viu? Não se arrependeu, foi jogado no lago de fogo e enxofre. Não se arrependeu, não voltaram à vida. Os pecadores arrependidos estavam ali diante do lago de fogo e enxofre, mas teve a revelação do Cordeiro e a revelação do teu mensageiro, que estava assistindo e aceitou a mensagem do seu tempo, desde Gênesis até agora em Apocalipse, nos nossos tempos. Cada mensageiro veio com a sua mensagem e os eleitos aceitaram. E agora nós temos a última mensagem do mensageiro do fogo, que veio e nos deu a revelação de 1 Coríntios 7:2 e Mateus 13:40, que é a queima do joio. Ali está quando o Yahshua dará anjos, dará ordem aos teus anjos. No capítulo 13 de Mateus. Esta mensagem, ela continuará até o juízo do fogo consumidor, que é Yahweh dos exércitos. Arrependam-se aqueles que estão ouvindo, espalhados no mundo afora, porque o amor de Yahweh dos exércitos desceu nos lares. Desceu nos lares. E todos aqueles que creem nessa mensagem, a porta está aberta para entrar. A porta está aberta ainda, irmãos. É o mensageiro do fogo, com a revelação da palavra, trazendo a revelação do que aconteceu no Jardim do Éden. A revelação do sexo, a revelação dessa perversão que trouxe a condenação e o juízo ali no Jardim do Éden, e trouxe duas sementes, Caim e Abel, Caim do maligno e Abel de Adão, o filho original de Yahweh dos exércitos, sem as vontades e prazeres do sexo. E Caim foi segundo a vontade e prazeres do sexo. Então foi revelado ao mensageiro do fogo, para que ele venha posicionar as famílias, o marido e a esposa. É porque através disso aí é que veio nações, veio povos, veio língua, através do sexo. Então agora o amor veio para ser a base e mostrar essa tão grande revelação, que o amor não veio do sexo. O sexo não veio do amor, veio de Satanás. Porque ele finge ter amor. Ele finge ter verdade, mas não tem. Ele é falso desde o princípio e não firmou na verdade. E ele é pai
O diabo é pai e ele tem os seus filhos, conforme as escrituras diz, a palavra diz. E os teus filhos são genealogia de Caim. Esses que foi pro lago de fogo e enxofre. Teve a sua direção, foi lançado e não se arrependeram e não voltaram à vida. Foram aniquilados. E agora nós estamos diante de uma tão grande mensagem que nos foi entregue dos céus, do trono de Yahweh dos exércitos. E nesses últimos dias ele está a falar. Sai do sexo ilícito. Sai dessa prática que foi vinda de Satanás. Não do meu espírito. Porque foi revelado e eu mostrei para todo mundo quando meu filho Yalcha nasceu de uma virgem. Uma virgem concebeu sem as vontades e prazeres do sexo. Este é o amor verdadeiro. Nesses últimos dias, esta é a base para as famílias, para o homem, para a mulher e para os filhos também. Esta é a base do amor. E a porta está aberta para todos. Tanto faz para lésbicas, homens sexuais. Desde que receba o amor revelador da palavra desses últimos dias e transforme as tuas vidas. Fuja desse pensamento de Satanás, dessa tentação, dessa prática de sexo ilícito e volte para o original, macho e fêmea somente. Esse é o poder transformador dessa mensagem. E Yahweh dos exércitos não quer que vocês sejam lançados no lago de fogo e enxofre. Ele não quer que vocês fiquem mergulhando todo dia no lago de fogo e enxofre. Ele colocou o cordeiro ali, diante dessa tormenta, para que todos tenham a revelação e possam ver o cordeiro e não ser lançado, não pular no lago de fogo e enxofre, e ver o mensageiro com a tua mensagem, proclamando com a tua trombeta, chamando a todos. E houve um clamor, Mateus 25, 6. O noivo, o cordeiro e as virgens que não têm a vontade e o prazer do sexo, pois são virgens, atentaram com suas lâmpadas o azeite e o fogo, a lâmpada, o fogo, e entrou. E as virginécias foram deixadas para a tribulação. Mas que são virgens ainda, mas foi deixado para a tribulação. E o restante foi lançado no lago de fogo e enxofre e não voltou mais à vida. Esta é a linha da mensagem. Esta é a linha do juízo desta mensagem, desse poder dessa mensagem que nos foi entregue. E esta mensagem ela vai penetrar em todos os lares. Todos os filhos e filhas de Yahweh irão ouvir e vão entrar, porque a porta está aberta ainda. E a porta é Yalcha.
E aí ele vai trancar. E muitos vão bater, bater. E ele vai dizer: de onde sois? Eu não conheceis vós, eu não conheço. Vai ser assim. Para aqueles que blasfemam e zombam da mensagem. Esses vão ficar do lado de fora. Assim como Noé fechou a porta da arca quando o dilúvio caiu. E hoje o fogo vai cair, mas a porta vai estar fechada e muitos vão clamar querer entrar. Mas os filhos e filhas de Al estarão dentro, protegidos pela mensagem do mensageiro do fogo, que continuará com esta mensagem até o dia, até aquele dia que o último eleito que vai aceitar e vai entrar. Que ao dos exércitos vos abençoe e abra o entendimento para compreender a palavra dos dias que estamos vivendo. E Alcha vos abençoe e os ajude.